eu assumi esse cargo no início do ano, e os cargos de diretoria, né, aqui da seção, ele tem prazo de 2 anos, né? Então, meu mandato, entre aspas, ele vai até o final de 2025, tá? E eu divido essa responsabilidade com o professor Ilman Sanca, que é professor da UFRB, está como vice-chair. Então, esse evento de hoje, ele é o primeiro, né, de uma série de webinars que a gente pretende fazer aqui pelo capítulo PES da seção Nordeste, voltado mais para temas técnicos, assim, né, que o pessoal normalmente tem muito interesse, conhece, assim, mas acaba não sabendo muito dos detalhes. Então, esse é o primeiro de uma série de webinars que a gente pretende fazer. E o de hoje vai ser um tema bastante importante, transmissão de energia elétrica em corrente contínua. E a gente trouxe Jefferson, que é engenheiro de estudos elétricos lá do Operador Nacional do Sistema, que é o ONS, é uma referência aí na área, e a gente estava até conversando aqui antes, que antes de ser engenheiro do ONS, Jefferson foi membro do I3E, estudante de engenharia elétrica, membro do I3E, que deu diversas contribuições para o I3E de um modo geral, e particularmente eu fico muito feliz de ver um membro do I3E ocupando uma posição de destaque, assim, uma atividade tão importante para o setor elétrico. Então, realmente quero agradecer a Jefferson por ter colaborado com a gente, estar aqui, compartilhando seus conhecimentos. Quero agradecer também a vocês que se interessaram bastante pelo tema, pelo webinar. Para o primeiro, eu não esperava ter um público tão expressivo. A gente teve uma quantidade expressiva de inscrições também. Fico bastante feliz de ter tanta gente interessada no nosso trabalho e nesse tema em específico. Então, antes de passar a palavra para a Jefferson, eu queria dar alguns avisos básicos, assim. A chamada está sendo gravada, tá? E em breve a gente vai editar e disponibilizar no nosso canal do YouTube. Ele tem vários outros conteúdos lá. Vocês podem acessar também para conhecer, vou colocar o link depois. Então, esse webinar ele vai ser disponibilizado em breve, tá? Então, ele está sendo gravado, então, se alguém não se sentir confortável, pode ficar tranquilo que você pode poder acompanhar a versão gravada depois. Mas, se puder, peço que fique e acompanhe ao vivo, né, que vai ser bem melhor. Peço também, né, que para quebrar a linha de raciocínio de Jefferson, a gente mantém os microfones fechados, também fechar o meu, logo mais. As perguntas, eu acredito que, por ser uma apresentação, né, é bom que elas fiquem mais para o final. Mas vocês podem ir registrando suas perguntas no chat, ou, se desejar, no final, no momento oportuno, né, que a gente vai separar para fazer para a gente responder as perguntas, pode abrir o microfone e falar. Mas peço que deixe esse momento para o final, tá? Vocês podem ver aí no chat que eu disponibilizei uma lista de presença. Vocês preenchem, né? Coloquem suas informações lá, que quanto antes a gente vai disponibilizar um certificado de presença, tá? E deixa eu ver aqui, no final, eu vou pedir que eu vou colocar aqui a tela em modo de mosaico aqui, se vocês puderem abrir suas câmeras, para a gente fazer um print, né, uma foto oficial do evento, a gente manter isso registrado e colocar nas nossas redes sociais, nos nossos relatórios, né? Quem é membro do I3E sabe que é muito importante você registrar tudo, né? Então, de aviso,
que eu tinha para dar é esse. Já falei bastante. Jefferson pode tomar, ficar com a palavra aí, tá? Muito obrigado novamente. Boa apresentação. Obrigado, pessoal. Obrigado, Matheus. E até sugerir se quiser fazer uma no início, né, e depois outra mais ao final, né, porque pode variar aí o número de participantes também, pode ser uma ideia. Primeiramente, boa noite a todos, pessoal. Primeiro ponto, queria agradecer ao Matheus pelo elogio feito, né, ele falou aí sobre um profissional referência, né, agradecer aí esse elogio que foi bem forte aí, né. O ONS, ele é uma empresa referência no setor, né, tem muitos profissionais de referência, e muito, nesse tema que eu vou tratar, né, muitos profissionais que são realmente referências mesmo, né, que são profissionais que trabalham, né, de forma já há muitos anos com esse tema, né, de transmissão em HVDC, né, especificamente não é a área que eu atuo finalística no ONS, né, eu trabalho na diretoria de operação, mas é o assunto que na pós-graduação, né, no mestrado, que foi o assunto que eu trabalhei no mestrado, né, sobre a transmissão em HVDC, né. Mas no ONS, né, até compartilhei com o Matheus, né, não só nesse tema, como em muitos temas, né, a gente tem profissionais que são altamente referências no setor, né, que podem também, vou compartilhar com o Matheus, né, ser convidados também para eventos como esse, né. Hoje no ONS a gente estava tendo um evento do SIGRE, né, também, que uma outra instituição referência também, assim como o I3E, né, principalmente na multiplicação do conhecimento, né, para tanto para os profissionais como os que estão iniciando, né, a carreira, né, então também teve um evento muito importante lá, de uma outra instituição, mas que também referência no setor, né, assim como o I3E, né. Então, também fico muito feliz do convite, né, de participar desse evento do capítulo PES do I3E, e vamos iniciar a apresentação, tentar aqui se manter a apresentação aqui dentro de uma hora, né, e aí ao final, fiquem à vontade aí para realizar as perguntas, né, um tema bastante interessante, bem atual, e as perguntas que não derem tempo de responder, podem colocar no chat aí, Matheus encaminha e eu passo as respostas para vocês, tá? Vamos iniciar então. Deixa eu aqui o laser. Deixa eu ver onde pronto. Então, o assunto dessa apresentação, dessa palestra, é sobre transmissão em HVDC, e a nossa ideia é passar aqui uma visão geral para todos vocês. Bom, quem sou eu? Para quem não me conhece, eu sou o Jefferson Lima, sou mestrando em Planejamento de Sistemas Elétricos pela UNB, estou concluindo agora o mestrado, né? Vou no próximo mês realizar a apresentação, e a minha pesquisa é em modelagem de elos HVDC, com orientação do professor Francisco Damasceno, da UNB. E, além disso, concluí no ano passado o MBA em Gestão de Pessoas, com ênfase em liderança pela FGV, e sou engenheiro de estudos elétricos sênior na diretoria de operação do ONS. No ONS eu já estou, no próximo mês vou completar 18 anos no ONS. Parte da carreira, né, foi na operação de sistemas elétricos, né, iniciei no ONS como técnico em 2006 como trainee, né, 2 anos como trainee, posteriormente um período como técnico e depois como engenheiro do ONS. Quais os assuntos que a gente vai trabalhar hoje aqui, né? Coloquei aqui 5 tópicos que são bastante importantes, né? Primeiramente, por que transmitir em HVDC? Por que não transmitir em corrente alternada? Então, nessa parte aí a gente faz também um resgate histórico. Em segundo, quais são os princípios básicos da conversão de corrente alternada para corrente contínua? Então, a gente faz ali desde a fase inicial, né, do diodo até o tibistor, mas de forma bem sintética. O terceiro ponto é tratar sobre os componentes de um sistema HVDC, né?
Então, se eu tenho uma estação conversora, quais os elementos que estão ali, os principais elementos que estão presentes nessa estação conversora. O quarto, tratar sobre as duas principais tecnologias, né, o conversor fonte de corrente e fonte de tensão, as principais configurações e modos de operação, e, ao final, tratar sobre o cenário brasileiro na transmissão em HVDC, né, quantos equipamentos e qual o nosso cenário futuro da transmissão em HVDC. Então, o primeiro ponto, né, por que transmitir em HVDC? Então, aqui a gente vai falar com dois tópicos incluídos, né, falar sobre a transmissão em HVDC e também um comparativo entre transmitir em corrente alternada e transmitir em corrente contínua. Então, a transmissão em HVDC. O que é essa transmissão em HVDC? Né? Ela é uma tecnologia que propicia você transmitir grandes blocos de energia por longas distâncias, seja por cabos aéreos ou cabos submarinos, né? Porém, como o próprio nome diz, em corrente contínua, né? O HV de alta tensão, né? High voltage, e o DC de corrente contínua, né? Então, o sistema majoritariamente é em corrente alternada, porém a transmissão em HVDC ela é realizada em corrente contínua, né? Ela é também muito usada para interconectar sistemas de energia de corrente alternada com frequências distintas, né? É muito comum uma localidade com 60 Hz, outra localidade, outro país, né? Principalmente com 50 Hz, por exemplo, né? Aqui na América do Sul, a gente tem o Brasil, que é em 60 Hz, até em tensões distintas na tensão do consumidor, né? Mas toda em 60 Hz. Porém, nos países vizinhos, por exemplo, na Argentina, Uruguai, Paraguai, três países aqui fronteiriços da região sul, a frequência é em 50 Hz. Né? E os sistemas de transmissão em HVDC, a gente vai ver isso em detalhes, quando eles estão instalados, eles vão atuar para melhorar a estabilidade, confiabilidade também, e elevando a capacidade de transmissão. Né? Então, a gente tem aqui um slide mostrando aqui uma comparação, né, entre duas principais tecnologias de transmissão em HVDC, que é o conversor fonte de corrente, o CSC, e o conversor fonte de tensão, que é o conversor VSC, a gente vai tratar posteriormente também. Um breve histórico aqui, né, sobre a transmissão em HVDC. Ela iniciou em... Tem um slide aqui que não deveria estar aqui, esse aqui. Ela iniciou em 1900 e... Deixa eu passar... Não, esse é o próximo. Ela iniciou em 1929, tá? A primeira transmissão em HVDC. E a primeira transmissão comercial começou em 1954, né? Quando foi feita uma ligação, né, na Suíça, entre o continente e essa ilha de Gotland. E essa primeira transmissão em HVDC, né, foi bem mais limitada, em 20 megawatts, 100 kV, e nessa época se utilizava uma tecnologia de válvulas de arco de mercúrio, né? E essa tecnologia, ela permaneceu, não necessariamente só ela, mas ela permaneceu por 25 anos aí, operando, né, até meados dos anos 70, quando foi substituída por outras tecnologias, né. Ao longo da apresentação, sempre eu recomendo aí alguns artigos importantes. Esse artigo aqui da ABB, né, que é uma fabricante, principalmente também de tecnologia de HVDC, né, tem um artigo aqui deles que eles fizeram em 2014, na verdade, quando completou 60 anos da operação em HVDC, e que eles traçam um bom histórico, né, sobre a transmissão em HVDC, tá? Nesse ano, a transmissão em HVDC vai completar 70 anos, né, desde a primeira transmissão comercial, que foi em 1954. Aqui tem um outro resgate histórico, né, mostrando que as pesquisas começaram em 1928, algumas referências mostram 1929, também na Suíça, em Ludwika, e algumas pesquisas, né, não para transmissão, mas também começaram até no século anterior. Né? E aí, então, a transmissão em HVDC vem evoluindo, né? A primeira comercial em 1954, a partir dos anos 60, as válvulas de mercúrio começaram a ser trocadas, né, pela transmissão com válvulas a tiristor. O primeiro essa tecnologia era conversores, né, os tiristores conversores de fonte de corrente. A primeira com conversor fonte de tensão a partir de 1997, e assim foi evoluindo até os dias atuais, né. Destaco aqui que não está aqui nessa linha histórica, mas
a nossa primeira transmissão em HVDC, né, para longas distâncias aqui no Brasil, ocorreu em 84, que foi os bipolos de transmissão da geração de Itaipu, da parte paraguaia, que é gerada de 50 Hz, e são transmitidas no Brasil, e o nosso lado é 60 Hz, né? Então, esses dois bipolos de 6.300 megawatts, né, que era o primeiro do mundo em 600 kV, eles iniciaram a operação em 84, e eles permaneceram como o maior elo de transmissão em HVDC do mundo por 20 anos, tá? Esse elo só foi superado, né, a transmissão dele após 20 anos. Nesse próximo slide aqui a gente pode ver como se deu, né, o crescimento da transmissão em HVDC ao longo dos anos, né, desde as pesquisas iniciais lá em 1928 até a primeira transmissão em 54 era incipiente, né? Depois esse uso ele foi aumentando, mas a partir dos anos 2000 a gente vê aqui um crescimento quase exponencial da transmissão em corrente contínua em alta tensão, né? Principalmente depois da expansão da tecnologia de conversores de fonte de tensão, que é o VSC. E aí a gente faz uma comparação entre como é transmitir em corrente alternada e corrente contínua, né? A gente tem aqui um esquemático de corrente alternada, de corrente contínua. Então, em corrente alternada, a gente tem, os sistemas são interligados de forma assíncrona. Em corrente contínua, eles ficam de forma assíncrona, né? A não ser que eu tenha uma rede, a não ser que eu não tenha uma rede aqui de corrente alternada em volta, né? Aqui até teve um erro aqui de grafia, que é HVDC. HVAC é só o primeiro, HVDC aqui é o segundo. Então, em HVAC também, a gente tem mais condutores, né? Menos condutores no DC, a gente vai falar sobre isso mais na frente. Tem subestações de seccionamento, que elevam o custo a depender da distância na transmissão em AC. A gente tem intercâmbios de potência reativa, né, circulando pela linha, dependendo do carregamento. Quanto mais linhas eu coloco, eu também estou afetando a contribuição da corrente de curto-circuito. Enquanto que no DC, a gente tem uma transmissão direta, não tem fluxo de reativo na transmissão DC, embora o conversor, se ele for fonte de corrente, né, ele consome bastante reativo, mas não temos fluxo de reativo na linha, e o acréscimo de uma transmissão em corrente contínua, ela não contribui para a elevação da corrente de curto-circuito naquele terminal, né? Embora sistemas fracos, né, que tenham um SCR baixo, né, o Short Circuit Rate, ele, para transmissão em conversores de fonte de tensão, ele é ruim, a gente vai citar isso mais na frente. Então, tem uma comparação clássica entre a transmissão CA e a transmissão CC, que trata principalmente sobre quando é economicamente melhor transmitir em corrente contínua do que em corrente alternada. Então, tem uma distância aí chamada distância de break-even, que varia aí, a depender da literatura, né, entre 400 até 800 quilômetros, onde pode ficar mais viável transmitir em corrente contínua, né? Isso por quê? Porque a corrente contínua, corrente alternada, ela tem baixos custos dos equipamentos da subestação. Porém, o custo da linha de transmissão, ele cresce, né, de forma, uma derivada aí mais alta, né? E já os custos dos equipamentos de corrente contínua, que seriam dos dois terminais, né, terminal retificador e inversor, eles são elevados. Porém, o custo da linha de transmissão em corrente contínua, ele é mais baixo, né, principalmente pelo uso de menos condutores, né? Então, existe um ponto onde o custo total da corrente contínua, ele passa a ser mais baixo do que o custo total da corrente alternada. Então, esse ponto aí de break-even é entre 400 e 800 quilômetros, né? E isso depende também se é transmissão em linhas aéreas ou transmissão por cabos submarinos, né? Por exemplo, quando você vai interligar ali com ilhas, por exemplo, né? E a gente também pode ver aqui uma comparação entre a questão do percentual, né? Tanto do custo da estação, custo da linha e as perdas, né? Entre um sistema 765 kV em corrente alternada, 500 kV em corrente contínua e 800 kV em corrente contínua, né? Então,
a gente vê também que elevando mais a tensão em corrente contínua, são reduzidos, né, o custo total, né, alguns custos até podem se elevar, né, mas o custo total, ele é menor, né, é menos significativo. Para dar um overview do mundo, né, sobre transmissão em HVDC, eu trouxe aqui dois prints aqui de duas apresentações, né, uma da State Grid, que é a maior empresa de energia elétrica do mundo, e é a empresa de energia elétrica de quase toda a China, né, só não opera a parte sul da China aqui, da província sul, e também um comparativo aqui da ABB, que mostra a parte europeia, né, como está a situação da operação em HVDC na Europa, né. Então, essa informação aqui é do Atlas da transmissão HVDC global, é uma informação de 2023, né, e que mercados, né, lideram a transmissão em HVDC, né, tanto o mercado americano como o mercado europeu, mas também o mercado asiático, né, que também lidera muito, principalmente por causa da China, né, e outros países também que têm transmissão em HVDC, né, e no mercado aqui da América do Sul, o Brasil lidera essa transmissão em HVDC, mas também outros países aqui da região, né. E duas localidades que estão crescendo muito no uso do HVDC principalmente a Índia, tem muitos projetos na Índia, né, em desenvolvimento e muitos em operação, e iniciando muito desenvolvimento também nos países africanos, tá? Então, o HVDC é usado em todo o mundo, né? Agora, a Europa principalmente lidera no uso da transmissão de conversores fonte de tensão, né? O VSC é um mercado liderado pela Europa, que principalmente para interligações entre os países e conexões submarinas, né, onde ele apresenta uma performance melhor do que não só para isso, né, mas do que o de fonte de corrente. Então a gente passa aqui para o nosso segundo tópico, que é para falar sobre a conversão de corrente alternada para corrente contínua. Conversar com vocês alguns princípios básicos, né? Então a gente vai começar de uma coisa mais básica, até para nivelar o entendimento, né? Tem colegas aqui com certeza com diferentes níveis de entendimento do assunto, mas falar como é feito o controle do fluxo, comparando o CA com o CC, a retificação, né, desde o diodo, o tiristor, e para a gente definir o que é o ângulo de disparo, a ponte retificadora de 6 pulsos, que é denominada de ponte de Gratz, o que é o ângulo de comutação, como é feita a operação de inversão, a falha de comutação, que é uma coisa muito importante para os conversores fonte de corrente, que são usados aqui no Brasil até agora, as componentes harmônicas e também indicar algumas referências no assunto para vocês. Tá? Então, como é feito o controle do fluxo entre corrente alternada e corrente contínua? Né? Em corrente alternada, é controlado principalmente pela defasagem angular, né, entre os rotores das máquinas. E também, depende da tensão, logicamente, depende da impedância da rede, né, como a gente pode ver aqui no esquemático, e também na conhecida fórmula aqui da potência. Né? Então, principalmente pela defasagem angular, porque eu tenho aqui maior capacidade de variação, né, do que variações das tensões, e principalmente da reatância, né, que você não ela é física, né, eu não tenho como variar, né, ela influencia no fluxo, mas eu não tenho como variar, no máximo entre inserir uma compensação séria ou não, né. Então é um controle de forma indireta e um controle lento para ser efetuado, um controle de potências, né, em CA, né. Já quando a gente fala em CC, né, eu controlo o fluxo CC simplesmente ajustando a corrente através do ajuste das tensões terminais, né? Então é um controle direto e rápido. Eu vario a tensão, o fluxo varia, a corrente varia, né? Variando a potência. Então tem uma distinção significativa entre controle. O controle é muito melhor em corrente contínua do que o controle em corrente alternada. Essa é uma grande diferença. E como é feita a retificação, né, de corrente alternada para corrente contínua, né? A retificação básica, né, como todo mundo que da área de engenharia conhece, né? Ela começa com o diodo, né? Então, a retificação mais básica é o retificador de meia onda, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma carga resistiva, né? Onde você tem a tensão senoidal da rede e a retificação, né, da corrente consequentemente, né, só tem da tensão e da corrente, né? Só tem corrente ali durante os ciclos positivos da tensão, né? O retificador clássico de meia onda, né?
fazendo um comparativo, se a gente troca esse diodo por um tiristor, qual o ganho que eu tenho, né? O tiristor, ele tem uma operação semelhante ao diodo, porém, o momento onde a retificação vai ser iniciada, ela é controlável, né? Controlável pelo gate, né? Onde somente quando eu tiver um disparo no gate é que eu vou ter uma corrente circulando, né? Ele tem que estar positivamente, fugiu agora a palavra, e com atenção no gate para que você possa ter circulação de corrente, né? Então, quando ocorre o disparo no gate, ele passa a conduzir corrente, né? E essa condução de corrente ela só se encerra quando ele está reversamente polarizado, seria a palavra que eu esqueci, né? Então, ele tem que estar diretamente polarizado e precisa de um disparo de tensão no gate, né? Para que tenha corrente circulando aqui pelo retificador. Então, esse é o grande ganho do retificador. Eu posso dizer o momento em que a corrente passa, né? Disparando o gate, né? E esse disparo, né? Esse ângulo que é efetuado aqui dentro, entre os 360 graus, né? De um ciclo, esse ângulo de disparo que eu faço coloco a tensão no gate, é o ângulo chamado de ângulo de disparo, conhecido normalmente na literatura como ângulo alfa. Então, sempre que a gente falar de ângulo de disparo, está falando do ângulo, do momento em que a retificação passou a acontecer, né? Esse mesmo ângulo, quando ele acontece no inversor, ele é chamado de ângulo de extinção, conhecido normalmente na literatura como gama, mas o princípio é o mesmo, né? É o momento ali onde, embora na inversão, como a gente vai ver, isso é feito com ângulos mais elevados, né, na tensão no sentido inverso, mas a lógica que acontece é a mesma, né? O momento que eu coloco tensão no gate, ele passa a conduzir corrente, né? Aqui a carga é puramente resistiva, a gente vai ver mais à frente uma diferença disso. É que em cargas, quando eu passo a trabalhar com cargas indutivas, eu vou ter aqui, né, como a gente sabe muito bem, um defasamento entre tensão e corrente. Então, o momento que se encerra a, a condução de corrente, né, que tem que ser quando a corrente passa pelo zero. Então eu tenho, quando a corrente, eu tirei o disparo, mas ela só para de conduzir quando a corrente se inverte, né? E aí esse deslocamento vai acontecer aqui, então a gente vai ter, mesmo com a tensão muitas vezes invertida, ainda uma circulação de corrente que vai depender dessa reatância da rede. E aí, logicamente, dando um grande salto, né, dos diversos retificadores de meia onda, onda completa, os diversos modos que tem, a gente chega no retificador que é usado na transmissão em HVDC, né, que é um retificador trifásico, conhecido como ponte de 6 pulsos, né, por ter os 6 diodos, os 6 tiristores, mas conhecido também como ponte de Gratz. Então aqui a gente tem uma comparação, eu vou dar um zoom aqui para facilitar, entre quando eu tenho uma ponte de 6 pulsos somente com diodos, então eu não tenho um controle desse momento do disparo, né? Então, sempre, a cada momento, eu tenho um diodo aqui conduzindo, toda vez que ele é polarizado diretamente, né? E o diodo bloqueado quando ele é polarizado inversamente. Então, eu tenho aqui como resultado, né, a tensão DC, pegando aqui sempre os ciclos, né, da tensão trifásica, né? Já quando a gente tem o uso do tiristor, né, como a gente viu num exemplo mais básico, eu tenho o controle desse momento onde a condução vai acontecer, né? Então, a configuração da ponte ela é semelhante, né? Porém, eu passo aqui a ter um controle do momento em que eu vou efetuar o disparo do tiristor e esse além desse momento do disparo, né, que é o ângulo alfa, a gente vai ter uma outra questão que vou comentar no próximo slide, dando um zoom aqui, que é o ângulo de comutação, que é o momento como eu comentei, em que, devido às impedâncias, às reatâncias, né, que estão aqui, né, principalmente a reatância do transformador conversor, a corrente ela não vai imediatamente a zero, né? Então eu tenho ali um momento entre uma corrente sendo reduzida, outra corrente sendo elevada,
Então, a tensão, ela não imediatamente, quando ela é efetuado o disparo, né, do ângulo do ângulo alfa, o ângulo de disparo, né, a tensão, como a gente vê aqui, ela não vai imediatamente para o ponto que ela estaria ali, né, o ponto máximo, né? Ela tem um período aqui onde ela fica reduzida devido à presença dessas reatâncias, que é o que a gente comenta aqui no próximo slide. Então, essa reatância, né, e esse período onde a comutação ela está acontecendo, né, a transição entre um tiristor e o outro, ele é conhecido como um terceiro ângulo, que a gente vai gravar aí também, vai se referir muito a ele, que é o ângulo de comutação, conhecido como o ângulo μ. Então, também dando um zoom aqui com a mesma ideia, né, a gente está fazendo aqui uma comparação entre os momentos entre os tiristores aqui T1 e T3. Então, ele vai como a ideia aqui é que ele comutasse, né, entre a condução do tiristor 1, T1, né, para a condução do tiristor 2, né? O tiristor 1 ali está na fase A, o tiristor 2 está na fase B, né? E aí, no momento entre a saída do tiristor 1, né, que está na fase A, e a entrada do tiristor 2, né, a gente tem aqui um momento entre essa corrente do tiristor 1, né, da fase A reduzindo, e a corrente do tiristor 2 na fase B elevando, né? Então, a condição não é a condição ela não é instantânea, né? E isso gera esse momento aqui, esse ângulo μ, onde o disparo, quando a gente diz o ângulo de disparo completo, né? Ele só vai ocorrer, né? Quando ele só vai completar, na verdade, a condução, né? Quando isso é considerado, né? Quando essa corrente volta novamente a zero e a corrente do próximo tiristor chega no seu valor máximo, né? Então isso gera um impacto, né? Aqui dando um zoom melhor do que na outra imagem, né? Que a tensão DC, em vez dela, o ângulo de disparo aconteceu exatamente aqui, né? Vou colocar acabei tirando o laser, mas eu acho que ele não fica os dois ao mesmo tempo, não, infelizmente. O ângulo de, aí vocês não veem aqui, né? Deixa eu usar, será que eu usar a caneta? Não, ele tá mentindo. Mas eu tô falando desse momento aqui. Vou marcar aqui na linha e depois dar um zoom. Eu tô tratando exatamente esse momento, onde a tensão DC ela não foi imediatamente ao valor máximo, né, onde está aqui tracejado, né. Isso aqui é um custo que se tem, né, devido às reatâncias que estão presentes ali, principalmente no transformador conversor, né. E aí isso vai impactar, evidente, na tensão, no valor da tensão média resultante do lado DC, né. Então, quanto maior essas reatâncias, né, eu vou ter um maior ângulo de comutação, um ângulo μ, e, consequentemente, vai ser impactado o valor da minha tensão DC final. Falando agora da operação, como acontece a operação do inversor, né, que ela é semelhante à operação do retificador, porém, a fase de retificador, ela acontece ali no ciclo positivo da tensão, né? Ele ocorre no ângulo, com ângulos ali máximo, né, entre 0 e 90 graus. E na parte que a tensão CC ela passa a ser negativa, né, e eu tenho ali ângulos de disparos acima de 90 graus, é onde é feito a parte de inversão, né? Quando a gente fala do retificador, ou de uma retificação completa, né, voltando aqui, a gente vai ver esse arranjo mais na frente, é como se eu pegasse aqui a ponte de 6 pulsos, né? A gente vai ver depois que é utilizado um conjunto de duas de 6 pulsos para formar de 12 pulsos, mas o processo de inversão é como se eu pegasse toda essa parte e invertesse, colocasse ela aqui, né? Fazendo um espelho aqui, né? Como se tivesse um espelho aqui, e eu espelhasse agora, na verdade não seria um espelho, é uma rotação, na verdade. Seria uma rotação aqui, girando, né? Ela ao contrário aqui, os tiristores ficariam aqui no sentido contrário aqui em relação à polarização, né? E aí, nos ciclos negativos é onde eu faço o disparo, e aí eu vou ter invertendo a tensão, né? Eu vou ter uma inversão no sentido do fluxo, né? No retificador vou ter um sentido de fluxo do lado AC para o lado DC, e evidentemente no inversor do lado DC para o lado AC. Então isso é o que acontece na operação do inversor. Semelhante à operação da retificação, né? Porém com tensão invertida.
Algo muito importante que acontece, essa apresentação ela é focada nos conversores fonte de corrente. Em vários momentos eu vou citar a diferença para o conversor fonte de tensão, né? Então, a falha de comutação é algo que acontece com grande ênfase nos conversores fonte de corrente, né? E por quê? O conversor fonte de corrente, ele também é conhecido como conversor LCC, que é o Line Commutated Converter, porque ele é um conversor comutado pela rede. O que quer dizer o comutado pela rede, né? Ele só A rede é que faz a polarização positiva do tiristor, para que depois eu tenha o disparo no, no gate, né, e ele passe a conduzir, e também o bloqueio do tiristor é feito também pela rede, né, porque quando a tensão chega a zero, né, você esperaria também que a corrente se reduzisse a zero, mas ela não se reduz a zero por causa das reatâncias, né, da rede, a impedância da rede, mas em seguida, né, depois desse período que está ligado às reatâncias ali da rede, principalmente do transformador conversor, é que ele vai encerrar o seu momento de condução, né? Então, para isso, para processo de comutação, né, é necessário que cada válvula receba tensão de bloqueio reversa para que o tiristor faça o bloqueio. E se aquela sobreposição do ângulo de comutação for muito longa ou não for concluída antes da próxima tensão direta do outro tiristor, né, um tiristor vai continuar a conduzir durante aquele próximo ciclo. E aí, se isso acontece, né, a gente vai ter dois tiristores ali conduzindo em fases diferentes, conduzindo ao mesmo tempo, né? Isso vai criar um curto-circuito dessa tensão CC. E aí, com isso, né, vou ter um curto ali das tensões CC, que vai reduzir a tensão do lado CC, né? Então, vou reduzir a potência transmitida como consequência. E a causa principal disso é um afundamento da tensão da rede CA. Então, por isso que esse conversor ele depende muito da rede CA, né? Para que ele possa fazer a retificação completa, né? É essencial para o conversor fonte de corrente. Então, quando a gente tem aqui um voltage drop, né, um afundamento da tensão CA, né, aquelas correntes, né, que estavam ali organizadas, né, e fazendo a comutação entre um e outro, né, elas vão ali se desequilibrar, né, a depender do tipo da falta, e aí a gente vai ter mais de um tiristor, né, seja do lado positivo ou do lado negativo, conduzindo ao mesmo tempo, né, o que vai gerar um curto-circuito ali do lado de corrente contínua, né, na verdade, de fases diferentes, né, dois tiristores entre as duas tensões contínuas, né, é o caso aqui, por exemplo, do tiristor 1 e tiristor 4, né, eles estão causando um curto-circuito aqui entre os dois polos de corrente contínua, né? Então, isso, evidentemente, é indesejável, né? E aí, esse fenômeno que acontece, né, é chamado de falha de comutação. E, resumindo, ele acontece no lado do inversor, principalmente, né? É onde ele ocorre, onde ele é mais significativo, na verdade, né, para a rede, né? Porque ali eu não vou poder entregar na rede aquela potência que eu estou transmitindo lá do retificador, eu tendo um curto ali na chegada do inversor, eu estava chegando ali 1000 megawatts, tem uma falha de comutação, aqueles 1000 megawatts vão deixar de chegar ali no inversor, né, e ser transmitido pelo inversor para a rede CA, né. Então é ali onde ele é significativamente prejudicial para a rede de corrente alternada, esse fenômeno de falha de comutação. Mas falhas de comutação acontecem, algo que acontece, né, em menor escala, né, mas a depender desse tempo que ela ocorre, aí você vai afetar muito o desempenho da rede de corrente alternada que deixou de receber aquela potência. Tratando agora sobre componentes harmônicas, a comutação, né, dos tiristores, né, elas geram harmônicos, né, componentes harmônicos de tensão e de corrente, que vai ser introduzido no sistema de corrente alternada. Então, essas harmônicos, né, para tensão CC, ela é múltiplo simples aqui da quantidade de pulsos, né, a quantidade de pulsos está aliada à quantidade de tiristores, e na corrente CA ele é mais ou menos 1 da quantidade de pulsos, né. Então, o que é feito para reduzir é aumentar a quantidade de pulsos, de 6 para 12 pulsos, utilizar 2 pontes, como a gente está vendo aqui,
nessa primeira imagem, com com cada um com seu transformador, porém com a defasagem aqui, um transformador na alta YY, outro Y delta, assim criando uma defasagem de 30 graus entre as duas pontes. E aí, com isso, o que você tem de efeito, né? Aqui são a amplitude das harmônicas somente de uma ponte de 6 pulsos, né? E quando você coloca aqui a ponte de 12 pulsos, né, você vai ter, evidentemente, só múltiplos de 12, né, mais ou menos múltiplos de 12, e com uma amplitude bem menor do que na ponte de 6 pulsos apenas. Né? Então, esse é um recurso comumente utilizado, né, na retificação em HVDC, utilizando ponte de 12 pulsos. Por último, aqui nessa parte que a gente está tratando dos princípios da conversão, né, existe a modelagem dos LCCs, né? Modelagem tanto em regime permanente como em regime dinâmico, né? No domínio do tempo, né? Então, a gente vê aqui, tem um trabalho que eu trouxe um print aqui só rápido, né? É um trabalho que eu apresentei no SBSE em 2023, que tem a ver com o trabalho do mestrado, né? Só queria destacar aqui que, porque o conversor, né, fonte de corrente, né, ele consome potência reativa, né, onde a gente pode ver isso aqui, né. A gente tem aqui a equação da potência injetada na rede CA, né, e a gente vê aqui que ela é dependente, né, tanto da corrente da corrente CC, como também dessa tangente do ângulo φ, né. Quem é o ângulo φ, né? Que é o ângulo ali, o ângulo entre tensão e corrente do CA, né. Ele é influenciado principalmente pelo ângulo de disparo, né. Além do ângulo, ter a influência do ângulo de comutação, né, que é fixo, né, porque ele depende ali das reatâncias da rede, né, principalmente, né, das reatâncias da rede. Então, quanto mais eu transmito, tem uma corrente maior, né, do HVDC, eu tenho uma potência reativa sendo consumida maior, e também quanto mais eu trabalho com ângulos de disparos elevados, né, tanto ângulos de disparo quanto ângulos de extinção, né, no inversor, né, eu tenho um consumo maior de potência reativa pelos conversores fonte de corrente, né, o CSC ou o LCC, né. Então, esse é um ponto importante desses conversores. Isso não acontece nos conversores fonte de corrente, tá? Fonte de tensão, perdão. Nos conversores fonte de tensão, isso não acontece porque eu tenho o controle do, da potência que está sendo consumida, reativa, né? Tanto no retificador quanto no inversor de forma independente, né? No conversor fonte de corrente, que é o conversor clássico, né? Eu altero a tensão visando, né, a tensão DC visando ali alterar a corrente e a potência, né? Já no conversor fonte de tensão, né, o controle é feito através da corrente, então essa tensão é fixa. Então eu não faço essa variação, né? Eu tenho uma variação ali da corrente, então assim, eu tenho um controle, se quiser variar o reativo, mas assim, eu posso variar independentemente a potência, sem variar, ou variando muito pouco, a potência reativa, né? Enquanto nos de conversores de fonte de corrente, né? É, elas estão ligadas, né? A potência reativa com a potência transmitida. Onde eu tenho um controle é mexendo nesse ângulo, nos ângulos, né? De disparo, de extinção, mas assim, eu tenho tenho um grau de liberdade para isso, mas são menores, né? E não é ideal trabalhar com ângulos elevados de disparo ou de extinção. A gente, em trabalhos, né, desse tipo, pode-se verificar essas questões. Tem um trabalho que eu vou mostrar mais adiante aqui. Então, sobre referências indicadas, depois vocês podem dar uma olhada aí com detalhes nesses referenciais teóricos que foram utilizados, né? Mas tem principalmente esse livro de HVDC do Jovcic, não sei se Jovcic se pronuncia, né? O nome dele, mas é um livro muito bom, tá? Tem 3 capítulos. O primeiro capítulo é sobre conversor de fonte de corrente, o segundo sobre fonte de tensão. Então, ele é totalmente dedicado a esse assunto, é uma referência bem importante aqui, né? E também esse outro artigo que eu destaquei aqui, que é o ABC da transmissão em HVDC, é um artigo da ABB, que saiu na revista Power Magazine, do I3E, né? Também é um artigo muito bom, tá? Além de outras referências que eu citei aqui. Então, o nosso terceiro ponto aqui do assunto
são sobre quais são os componentes básicos, né, da transmissão em HVDC. Então, a gente tem estação conversora, válvulas tiristores, transformador conversor, filtros, a linha, o eletrodo, chaves e disjuntores, que eu vou passar rapidamente aqui sobre eles. Tá? Então, a estação conversora é aquela estação que agrega todos os equipamentos de corrente contínua, né, em cada subestações, né? E tem uma diferença que no conversor fonte de tensão, a maioria dos equipamentos estão abrigados, né? Eles conseguem ser equipamentos que são abrigados, né? Diferente aqui dos conversores de fonte de corrente, que normalmente a maioria dos equipamentos, exceto os tiristores, né? Eles estão do lado externo aqui, principalmente por causa da parte de filtragem, né? Que não aparece filtragem e potência reativa, que não aparece nos de fonte de corrente, fonte de tensão. Então, a gente tem aqui uma configuração clássica de uma estação conversora monopolar, né? Então, a gente tem aqui, além da válvula no edifício, né, dos conversores, né? A gente tem os transformadores conversores, né, que ligam aqui o CA com os retificadores, o pátio DC, o pátio AC, e no pátio AC, tanto filtros quanto a compensação reativa, né? Já no pátio DC, a gente tem também os filtros DC, a linha de corrente contínua, o eletrodo de aterramento, né, que serve aqui conduzindo a corrente também pela terra, além de outros componentes aqui que não são tão principais, a gente não vai detalhar eles aqui. Né? Aqui tem uma comparação entre as duas estações conversoras, uma de conversor fonte de corrente e um conversor fonte de tensão, tá? Elas têm, a de conversor fonte de tensão, ela tem um tamanho mais reduzido de uma estação conversora, principalmente porque a necessidade de filtragem AC e de compensação reativa, essa necessidade ela saindo, né? Você elimina essa questão, tá? E a diferença depois a gente vai falar mais à frente, né? É que a tecnologia VSC, em vez de tiristores, utiliza os IGBTs, tá? Para essa retificação, uma evolução. As válvulas tiristoras, né, está aqui na parte indicada aqui na parte de válvulas, né, elas podem ser, ela é um agrupamento de vários tiristores, né. Aquela primeira imagem que estava, quando a gente iniciou a apresentação, era justamente de um conjunto de válvulas tiristores, né. Então, ela é um agrupamento de tiristores e servem para fazer exatamente essa retificação, né. Então, só um tiristor, né, ele não suportaria toda aquela tensão, né, do HVDC, né, então eles são colocados ali empilhados em módulos de tiristores que são empilhados para formar a válvula, né? E essa válvula pode ser simples, dupla ou tripla, pode ser montagem suspensa, montagem base, montagem externa, então tem diversas configurações. Um item muito importante também é o transformador conversor. Aqui tem uma foto do maior transformador conversor que já foi fabricado, tá? Ele foi por um projeto na China em 2018, tá? Então era um transformador de 1.100 kV em corrente contínua, né? Tem até aqui alguns detalhes dele. Ele pesava 900 toneladas, né? Completo com óleo, inclusive. Né? Então é o maior transformador retificador do mundo. E aí as principais funções, né? Manter uma tensão CA controlada no lado das válvulas, né? Ele tem ali um computador, um LTC, né? Computador sobre carga, providenciar uma impedância para limitar a corrente de curto-circuitos e separar eletricamente um conversor do outro, permitindo que eles fiquem em série. Né? Já quando a gente fala de filtragem e compensação reativa, isso é exclusivo para os conversores de fonte de corrente, né? E essa necessidade de potência reativa nos fontes de corrente, ele gira em torno de 50%, tá? E além disso, esses filtros servem, né, para suprir essa potência reativa, né? Ela pode ser tirada desses filtros, ou da rede, ou de compensadores síncronos ou estáticos, a potência reativa, mas existe a grande necessidade de filtragem das correntes harmônicas que a gente citou lá atrás na teoria, né? E aí, aqui tem uma comparação clássica aqui, né? Então, existe um desbalanço que fica ali, né? Ora, a estação conversora fornecendo potência reativa da rede, consumindo potência reativa da rede, porque o filtro, né? Ele é on-off, né? Então, o conversor ele vai aumentando o seu consumo de potência reativa e o filtro, ora entra, né? Então, uma hora ele fica mais do que o que ele está consumindo, ora ele fica um pouco menos, né? Então, existe um certo desbalanço ali. E existem diversos tipos de filtro, né? Para sintonia simples, dupla, tripla, para poder fazer essa filtragem dos harmônicos que a gente citou lá anteriormente. Né? A linha de corrente contínua,
elas podem ser aéreas ou cabos submarinos, né? E é apenas um cabo por cada polo, né? A gente vai falar sobre dois polos em conjunto, eles formam um bipolo, né? E aí um polo, né, que é a transmissão monopolar, ela é feita, pode ser feita, né, com apenas um cabo de corrente contínua ligando o retificador e o inversor, e o retorno sendo pela terra, né? Essa seria a configuração mais básica, né? Apenas um cabo naquele polo, um transmitindo a corrente e o retorno sendo pela terra, né? Então, com isso, você tem, evidentemente, uma pequena faixa de servidão. Tem uma comparação entre projetos AC, projetos CC e até, inclusive, podendo ser cabos enterrados ou submarinos, né? Outro ponto importante é o eletrodo de terra, né? Então, para atingir, né, o eletrodo ele tem que ser posicionado em locais de baixa resistividade para que você consiga atingir essa penetração, né, até camadas mais inferiores da Terra, né, onde essa corrente vai circular, né, e aí você procura ali por locais de baixa resistividade, né. Aqui tem dois exemplos de eletrodos de terra, aqui são dois de Itaipu, do Bipolo 1 e 2, vocês veem que tem uma área bem significativa, né, aqui é em torno de 900 metros de diâmetro, e aqui é um do Bipolo da coletora Porto Velho, que fica lá em Rondônia. As chaves e disjuntores, né? Existem chaves e disjuntores que são utilizados no pátio de corrente contínua. Eles são utilizados normalmente para isolamento ou mudança do modo de operação, tá? Tem diversos tipos aqui, né? De configurações desses disjuntores, né? O MRTB, RTB, o NBS, BPS, para mudar essas configurações de transmissão, não é o foco aqui. Mas os mais clássicos, né? Eles são utilizados somente operado sem carga e utilizado somente para isolamento ou mudança de configuração. Porém, existem já em operação, né, os disjuntores de corrente contínua mecânicos ou alguns híbridos, né, que são capazes de interromper a corrente de falha na transmissão HVDC, né, seja uma transmissão ponto a ponto ou em redes de transmissão em corrente contínua. Diferente se a gente comparar rapidamente o disjuntor AC, né, ele abre no melhor momento ali, né, quando a corrente é mínima, né, para poder ele fazer a isolação do momento, da falta ou isolar o sistema ali, né? Mas a corrente DC, ela não fica ali passando pelo zero, né? Então, isso é uma dificuldade dos disjuntores em corrente contínua, né? Aqui tem algumas referências sobre esses disjuntores para vocês verem como é feito, né? Essa questão da abertura sempre foi o desafio do disjuntor de corrente contínua, né? Abrir se você está sempre ali na corrente máxima, né? Então, como fazer essa abertura, né? Então, existe tecnologia já para isso, né? Ela precisa ainda evoluir para atender todos os níveis de tensão, mas é um ponto também de inovação e tecnologia que já está em operação, né? Em alguns projetos. A gente indo aqui para o nosso penúltimo tópico, sobre tecnologias e configurações, então é aqui que a gente vai falar sobre o conversor fonte de corrente, conversor CCC, que é uma derivação do conversor fonte de corrente, e o conversor VSC, que é o conversor fonte de tensão. Também tratar os tipos de transmissão e os modos de operação. Aqui tem três imagens aqui, onde mostra aqui o conversor fonte de corrente e o conversor fonte de tensão, né? Um modelo básico, né, desses dois conversores, né? E aqui a gente tem um comparativo entre os dois tipos de conversores, né? O conversor fonte de corrente é o conversor clássico, né, que começou ali desde dos anos 60, ali por volta dos anos 60, né? E o conversor fonte de tensão, né, que a gente viu ali um pouco mais moderno, né? A tecnologia a partir de, acho que foi 97 a data, né, e veio evoluindo aí. Mas o que, é que a gente pode comparar de importante aqui, né? Evidentemente, né, corrente e tensão, né? A gente tem aqui uma característica indutiva, o outro com uma característica capacitiva. A questão da filtragem é diferente, né? A contribuição para as correntes de falta, né? Ela é significativa nos de fonte de corrente, né? Quanto a essa contribuição no VSC, ela pode ser controlada, né? Requer reativo do sistema CA, enquanto não acontece no de fonte de tensão. A comutação de fonte de corrente é natural, enquanto de fonte de tensão ele é autocomutado, né? Você tem o controle ali do momento da comutação, tanto do disparo quanto da extinção, né? Então, e a questão também que o sistema tem que ser um sistema forte no conversor fonte de corrente, para que não aconteça qualquer falta, não leve a uma falha de comutação, né?
enquanto os de fonte de tensão, eles podem ser conectados em qualquer sistema, inclusive um sistema que nem possua gerador. Então, eu posso, não preciso ter uma rede síncrona do outro lado, né? Eu posso, a carga está toda desligada no terminal inversor e ele pode começar a transmitir potência para aquela carga onde não tem nenhum gerador para o conversor fonte de tensão. Enquanto no conversor fonte de corrente, não, eu preciso ter um sistema síncrono funcionando de um lado, um sistema síncrono e um sistema CA, né, funcionando de um lado, né, e um sistema CA funcionando do outro, podem estar em frequências diferentes, né, mas eu preciso de dois sistemas CA para fazer a comutação dos tiristores, né, essa é a grande diferença. E também a gente tem os conversores CCC, que é os conversores comutados a capacitores, que ele é uma derivação do conversor CSC, e aí ele reduz alguns daqueles impactos que a gente citou ali, tá? Aqui a gente tem 4 imagens aqui que comparam do lado esquerdo conversores fonte de corrente com conversores fonte de tensão aqui do lado direito, apresentando aqui diferentes características, né, desses conversores. Agora falando dos tipos de transmissão, né? O tipo de transmissão, né, como eu disse que eu ia destacar sempre aqui quando é válido, né, é válido tanto para conversores fonte de corrente, né, que eu escrevi LCC, é a mesma coisa que CSC, é o mesmo conversor, ou conversores fonte de tensão, né. Então a gente tem aqui o modo monopolar, várias configurações monopolar que normalmente é utilizada para sistema de menor capacidade. Mas a configuração mais utilizada é a configuração bipolar, tá? Vou dar um zoom aqui para destacar essa configuração, onde a gente tem na configuração monopolar clássica, né, você tem o envio da potência por um cabo metálico e o retorno acontecendo pela terra, né, pelo eletrodo de terra. Quando a gente coloca uma configuração bipolar, você vai passar aqui a ter os bipolos, né, eles são colocados de forma de tensão invertida, então você vai ter um bipolo com a corrente circulando aqui em sentido horário, vamos citar aqui um exemplo, e um outro bipolo com a corrente circulando aqui em sentido anti-horário. Então, marcar isso aqui na caneta. Então, a gente vai ter aqui uma circulação de corrente em sentido horário e uma outra circulação de corrente aqui em sentido anti-horário, de modo que a corrente na verdade, o anti-horário aqui era para ter desenhado ao contrário, né? A seta, esqueçam essa seta para o lado de cá. Seta para o lado de cá. Né? De modo que eu tenho aqui uma corrente no eletrodo de terra muito próxima de zero, tá? Então, quando eu utilizo uma configuração bipolar, né, eu estou aqui com tensões, as tensões são colocadas um polo positivo, um polo negativo, as correntes circulando em sentido inverso nos condutores, né, devido à inversão das tensões. E aí, se eles estiverem com potências equilibradas, né, essa corrente que circula pelo terra, ela vai ser muito próxima ali, em torno de zero. Né? Então, com isso, eu não tenho aqui um desgaste, tá? Porque essa passagem de corrente pelos eletrodos, né, ela acaba desgastando ao longo do tempo, né? Logicamente, um tempo grande, né? Esses eletrodos, né? Eletrodo é uma coisa que exige bastante manutenção, se ele é passado muita corrente por ele, né? Então, essa aqui é a configuração mais clássica, tá? Que acontece, né? É a configuração bipolar com os dois polos em retorno pela Terra com corrente zero, né? Mas existem diversas configurações, inclusive a configuração back-to-back, que é uma configuração onde eu coloco o retificador e o inversor ali muito juntos, né? Muito próximos, de modo que eu não tenho uma linha CC, né? Então é utilizado principalmente quando você quer deixar que esses dois sistemas estejam conectados de forma assíncrona. Por exemplo, nas interligações entre países, né? Entre o Brasil e a Argentina, Brasil e Paraguai, Brasil e Uruguai, existe em conversão back-to-back, né? Brasil e Paraguai existiu, não está em operação no momento. E porque ali na estação conversora eu coloco ali as frequências diferentes, né? Sem misturar essas frequências. Né? Além disso, tem a configuração multiterminal, onde eu posso injetar e retirar ali potência em diversos pontos, né? Além de outras aqui citadas. Né? Existem configurações alternativas que podem ser realizadas nessa configuração bipolar, né, que é a configuração mais clássica, né? Então depende de cada projeto, para isso precisa de 2 bipolos em paralelo, e aí você pode fazer diversas configurações.
Se eu não tenho linhas para transmitir, eu posso colocar todos com a mesma linha. Se eu não tenho conversores, posso colocar um conversor com mais linhas para reduzir perdas. Então, assim, eu posso, se eu não tenho eletrodo de terra por algum problema nesse bipolo, eu posso conectar esse eletrodo de terra a outro eletrodo e utilizar o eletrodo de terra desse outro bipolo, né, que estando todos com corrente zero ali, né, posso fazer essa associação, ou reduzir a potência disponível, se for compartilhar o eletrodo, a depender da corrente máxima que é admitida. Então, tem várias configurações que são possíveis. Tá? Em relação aos modos de operação, os modos clássicos de operação é o modo em tensão normal, tensão reduzida, que é feito também para controle de falta, né? Se eu tenho uma falta na linha DC, qual é uma falta para terra, por exemplo, qual o modo mais fácil de eliminar a falta, né? Colocar a tensão em zero, né? Então, rapidamente, o conversor coloca a tensão em zero e volta, para extinguir ali aquela falta, né? Mas se eu tô com a falta ali mantida, né? Tô com a impedância ali reduzida para a terra, por exemplo, um galho, uma árvore, acontecer, ele pode trabalhar numa tensão menor, né? E aí, com isso, extinguir aquela corrente, né? Que está indo, por exemplo, por uma árvore, né? Existe o modo de alto consumo de reativos, onde você vai trabalhar com ângulos mais elevados de disparo e extinção, e intencionalmente quando você quer consumir mais reativo, tá? Tem um trabalho aqui que foi apresentado no ERIAC no ano passado, do qual eu participei junto com outros colegas aqui, o, o Fernando Catan, né, e o Rafael Zimler, onde foi mostrado, né, durante a pandemia, né, o Brasil enfrentou uma redução significativa de carga, né? E aí, com essa redução significativa de carga, né, muitas coisas pararam, houve uma elevação das tensões no sistema, né? Então, foi necessário utilizar também, além de diversos outros recursos, né, que os elos de corrente contínua, né, passassem a consumir mais reativos para controlar aquela tensão, né? Então, trata do desenvolvimento de uma ferramenta para avaliar esse controle de tensão, mas também é citado o que ocorreu nessa época e como é feita essa tensão reduzida, a operação de tensão reduzida e de alto consumo de reativos, né? Que isso depende de cada projeto, depende de cada fabricante, né? Além do modo de sobrecarga, né? Você pode, inclusive, operar em sobrecarga por alguns segundos ali, por alguns minutos, tá? Depender da duração e da intensidade, e até com baixa temperatura ambiente, né? Não acontece aqui no Brasil, evidentemente, mas você ter, se a tensão tá se a temperatura está muito baixa ali, né? A gente sabe que o limite de linhas é limite térmico, né? Limite dos equipamentos, né? Então você até poder, e assim como dos tristores e etc., né? A questão térmica, você tem até uma capacidade de transmitir mais se está com baixa temperatura. O nosso último tópico aqui da apresentação é tratar sobre o cenário brasileiro da transmissão em HVDC, tá? Então, o que a gente vai falar aqui rapidamente, né? Sobre os projetos que estão em operação hoje no Brasil, quais os projetos que estão em construção, quais as perspectivas futuras, e também trouxe dois slides mostrando para vocês onde consultar informações do planejamento e informações da operação também. Então vamos lá, continuar. Quais os projetos hoje que estão em operação no Brasil, né? Eu separei aqui, o Brasil não tem hoje nenhum projeto nem em operação, nem em construção de conversores de fonte de tensão, né, que é o VSC. Então, a gente tem aqui 4 projetos em operação do HVDC CSC, que é o conversor fonte de corrente, também chamado de LCC, né, o conversor comutado pela linha. Então, a gente tem aqui, iniciou no ano de 84, né, com o elo de Itaipu, que faz essa conversão entre os 50 e os 60 Hz lá, produzido aqui pela usina de Itaipu, né. Então, ela, aqui na usina de Itaipu, que a gente tem a casa de força, né, a casa de força, ela tem um grupo de unidade, metade das unidades geradoras gera em 60 Hz, nesse lado direito, metade gera em 50 Hz aqui do lado esquerdo, ao lado paraguaio, né, aqui a gente tem o Paraguai, e aqui a gente tem o Brasil, do lado direito aqui do Rio Paraná, do lado direito, né, do lado esquerdo, na verdade, né, a margem esquerda do Rio Paraná, porque a margem é considerada o sentido do fluxo aqui, né, o fluxo aqui, ele acontece nesse sentido, então a gente tem a margem esquerda e a margem direita aqui do Rio Paraná. Então, no lado direito, essas unidades geradoras geram em 50 Hz e vem aqui por linhas de corrente alternada até a subestação de Foz do Iguaçu, onde elas são, onde tem o retificador
e leva, né, até a subestação de Ibiúna, que fica em São Paulo, aí é uma distância de 800 quilômetros, né? Então, esse projeto, que foi inovador para a época, né, era o projeto de HVDC em maior tensão e maior distância e maior capacidade, maior distância não, desculpa, de maior capacidade e de maior tensão no mundo, né, nesse ano de 84. Depois a gente teve um hiato aqui dessa transmissão, e só viemos retomar um projeto aqui em 2013, a partir da transmissão do Rio Madeira, né, onde a geração do Rio Madeira, que é das usinas de Santo Antônio e Giral, que ali são mais de 6 mil megawatts, né, são essas usinas que estão indicadas aqui, elas são retificado aqui, né, em Rondônia, né, essas duas usinas estão no Rio Madeira, lá em Rondônia, elas são retificadas na estação coletora Porto Velho, transmitida por uma distância aqui de mais de 2.300 quilômetros até a subestação de Araraquara, em São Paulo, onde ela é invertida, né, inserido no sistema Sudeste. Esse projeto aí, ele tem 2 bipolos, o primeiro entrou em 2013, depois teve o segundo bipolo que entrou posteriormente. E aqui ele tem uma diferença interessante, que ele tem um conversor back-to-back aqui. Esse conversor do coletor Porto Velho está citado aqui. Ele entrou em operação em 2012. Vou dar um zoom aqui para a gente ver o detalhe. Como esse sistema aqui, AC, né, ele precisava também receber uma parte dessa geração das usinas aqui, né, de Giral e Santo Antônio, né, mas era um sistema fraco aqui, então se você conectasse ele de forma assíncrona, né, você ia afetar muito esse sistema em 230 kV aqui, que é o sistema que interliga até o Acre, né, e Acre, Rondônia, até o Mato Grosso. Então, são 2 conversores back-to-back aqui, de 400 megawatts cada um, onde ele isola esses 2 sistemas, né? Então, aqui, essa geração tem uma característica interessante, que ela é uma ilha totalmente assíncrona do sistema brasileiro. Então, Giral e Santo Antônio, elas não se interligam de forma assíncrona com o sistema brasileiro. Elas operam em 60 Hz, porém, ela tem os bipolos aqui de coletor até Araraquara e o back-to-back, né? Então, ela está de forma totalmente assíncrona com o sistema brasileiro. Então, é um destaque aqui. A parte de 50 Hz de Itaipu também está de forma assíncrona com o sistema brasileiro, mas está totalmente interligada com o sistema paraguaio, né? O que difere aqui dessas duas gerações, né? É um sistema bastante interessante, tá? Quem tem algumas referências aí, vocês encontram bastante detalhes aqui. Eu coloquei uma referência aqui da EPE, né? Desse planejamento dessas usinas, tá? Em 2018, a gente teve a entrada das usinas do Rio Xingu, da usina de Belo Monte, né, no Rio Xingu, que tem 2 bipolos, vou mostrar o desenho no próximo slide, né, onde ele leva a potência lá da subestação de Xingu, no Pará, até o primeiro bipolo, que vai até Minas Gerais, na subestação de Estreito, e o segundo bipolo, que vai até a subestação de Terminal Rio, no Rio de Janeiro. Eles, cada um tem uma potência de 4.000 megawatts, e eles diferem dos outros, que já são uma transmissão em 800 kV, né? Enquanto os outros 2 bipolos são uma transmissão em 600 kV. Também tem uma distância bem significativa, né? Eu acho até que aqui eu repeti aqui o valor, 2.140 quilômetros, mas não são exatamente iguais, não. No próximo slide tem a distância de cada um, ela é diferente. Quanto às conversoras back-to-back, a primeira foi os conversores back-to-back que a gente tem, excetuando o da coletora Porto Velho, todos eles são de interligações entre o Brasil e os países vizinhos, né? Ou entre o Uruguai ou entre a Argentina. A gente já teve uma conversora também de frequência back-to-back com o Paraguai, era de propriedade da Ande, ela entrou em operação aí na década de 60, mas desde 2007 ela está sem operar porque teve um sinistro e o equipamento já ficou obsoleto, né? Então a gente não considerei ela nessa apresentação, né? Mas ela iniciou na década de 70 lá. Ela era uma conversora bem pequena de 50 megawatts, que servia para alimentar aqui, trazia do Paraguai, né, isso foi antes da chegada da usina Itaipu, né, em 1970, trazia a energia para Foz do Iguaçu através do Paraguai. Né. Mas depois se tornou obsoleta, teve problemas com a conversora, então não opera mais. E aí a gente tem interligações com a Argentina, né, a gente tem 2 interligações, uma que entrou em operação em 94, uma pequena aqui, né, só de 50 megawatts, e outra que entrou em operação em 2000, o primeiro conversor, depois em
em 2000 acho que foi 2002, o segundo conversor, que é a conversora de Garapi, né? Aí, esse é um projeto de conversor back-to-back CCC, que foi aqueles conversores comutados com auxílio de capacitores, tá? Esse é o maior projeto CCC que tem no mundo atualmente, tá? Essa conversora de Garapi também é um destaque aí no cenário mundial. E com o Uruguai a gente tem interligações mais recentes, aqui a de Rivera, em 2021, em 2001, na verdade, somente de 70 megawatts, e a conversora de Melo, que também tem uma potência mais significativa de 500 megawatts, entre o Brasil e o Uruguai. Né? Acho que de destacar aqui também que aí essas conversoras, né, servem tanto compra como para venda de energia, né, entre o Brasil e a Argentina e o Brasil e o Uruguai. Né? Assim como a gente compra, né, a energia do Paraguai, né, que é gerada em Itaí. Como eu destaquei aqui, a distância é diferente aqui entre o bipolo Xingu Estreito, que é esse aqui, que é o de 2.140 quilômetros, ali eu coloquei o mesmo texto, mas o bipolo Xingu Terminal Rio, corrigindo o que estava no slide anterior, ele é mais de 2.400 quilômetros aqui de extensão. Tá? Então aqui a gente tem um slide da fabricante ABB, que tem todos os projetos em operação hoje no Brasil, né? Então a gente mostrou ali a conversora que Foz e Vaiporã aqui, né, que leva a geração de Itaipu, a que vem da coletora Porto Velho para Araraquara, em São Paulo, né, que traz a geração das usinas do Rio Madeira, os dois bipolos, né, conversora não, bipolos, né, os dois bipolos, Xingu Estreito, Xingu Terminal Rio, que traz a geração de Belo Monte aqui para o Sudeste, além dessas 4 interligações também que citei, do Brasil com a Argentina e do Brasil com o Uruguai, né. Um ponto interessante aqui, eu não trouxe um slide específico para isso, até para a apresentação não ficar muito extensa, já estou até passando bastante do tempo, mas já estamos concluindo, é que os inversores no Brasil, eles ficam todos muito próximos aqui, né, agrupados juntos do centro de carga, né, que é o Sudeste, né, que é até a parte o retificador, mas os inversores ficam todos muito próximos. Isso é algo que pode causar um fenômeno, né, de uma falha de comutação em vários inversores ao mesmo tempo, né? Essa chegada deles todos no mesmo ponto, né, conhecida como booting feed, isso também acontece em algumas regiões aí pelo mundo, né? Na China também tem problema, não vou te chamar de problemas, mas configurações semelhantes, né? Então você poderia ter até um período de uma falha aqui significativa no CA, levar a uma falha de comutação em mais do que um inversor, né? Mas o planejamento, né, ciente disso, né, foram planejados reforços nessa rede, né, principalmente no sentido de compensadores síncronos, né, e reforço da malha de transmissão, né, para reduzir as chances disso ocorrer, né, no Brasil. Né? Então, nas etapas de planejamento, né, isso foi visto, né, e inserido reforços aqui nessa rede, né? Só para destacar esse ponto também. Aqui, já próximo do encerramento, quais os nossos projetos que estão em construção hoje no Brasil, né? É o elo de corrente contínua Graça Aranha Silvânia. Vou chamar ele em construção, o contrato de concessão foi assinado ainda esse mês, né? Mas iniciou a etapa, né, para a construção, né? Não é a construção propriamente dita ainda, mas já foi leiloado, o leilão aconteceu no final de 2023, a assinatura do contrato aconteceu agora no início desse mês, né? Vai ser um bipolo de 5.000 megawatts que vai sair do Maranhão, Graça Aranha aqui no Maranhão, chegando até Silvânia, no Goiás, tá? Tem uma extensão aí de mais de 1.400 quilômetros, tem um prazo para construção de 72 meses, então a expectativa de entrega é em 2030. Sua finalidade é o aumento da capacidade de interligação entre o Nordeste e o Centro-Oeste para escoar o excedente de energia da região Nordeste, né, que tem muita energia excedente, principalmente principalmente, né, por causa da geração renovável, né, eólica e solar fotovoltaica. Né. Essa geração hoje ela é escoada por corrente alternada, né, e esse reforço vai possibilitar escoar mais 5.000 megawatts aí, via corrente contínua, né, em 800 kV. O vencedor foi a State Grid Brasil Holding. Aqui tem um detalhe aqui do edital, né, da licitação, tem um link aí para vocês verem mais detalhes desse projeto. Aqui eu trouxe só
alguns trechos de notícia, né, onde mostram aqui que a State Grid, né, foi a vencedora desse projeto, né? A State Grid é a maior empresa de energia do mundo, né? É uma empresa chinesa, né? Depois do próximo slide eu tenho um detalhe sobre essa empresa, né? Só para a gente terem uma ordem de grandeza assim, né? O investimento estimado para a construção desse bipolar é de 18,1 bilhões, né? Está aqui na notícia, né? E também estava isso aqui no edital, né? Eu destaquei aqui também na notícia. E a RAP, né? RAP é a receita anual permitida, né? Quando num leilão, para quem não está habituado, né? Você tem que dizer o quanto quer receber por ano, que é a RAP, a receita anual permitida, para construir e operar aquele equipamento, né? E aí era previsto, né? E ganha, né? Quem oferecer um valor menor, né? Então ganha o leilão quem disser assim, ou construi e opera por um valor menor. Então a expectativa era de 3,2 bilhões por ano e essa empresa State Grid, né, fez um lance de 1,9 bilhões, né, bem abaixo ali, e foi a ganhadora desse leilão, né. Esse foi o maior leilão de transmissão de energia que já foi feito no Brasil. E só para terem uma ideia também, aqui uma informação da ANEEL, né, é que, deixa eu dar um zoom aqui, acho que até tá pequeno, mas em termos de valor esperado, né, esse valor, o valor investido só nesse lote, né, de 18 bilhões, supera todos os lotes que já foram leiloados, né, nos 26 anos da agência, né? Então, assim, esse é um mega investimento no Brasil, né? Também uma postagem aqui de quando eles assinaram o contrato, né, foi no dia 3/4. E outro destaque também, só para vocês terem uma ideia, assim, da ordem de grandeza, né? O Bipolo Xingu Terminal Rio, né, que foi em 2000, o Xingu Estreito, que foi o primeiro, foi em 2014, o leilão, né? Ele teve um investimento de 5 bilhões, né? Vocês veem como os custos mudam, assim, entre épocas e projetos, né? O investimento era de 5 bilhões. Se a gente, sei lá, colocar a inflação aí na ordem de 8,8 bilhões, né? E já o Xingu Terminal Rio, né? A expectativa de investimento era de 7 bilhões. Vai dar uma ordem de uns 11 bilhões aí, se a gente considerar só a inflação, né, para os dias de hoje, porque o primeiro foi leilão em 2014 e o outro leilão em 2015, né? São projetos aí, cada um com suas características, suas complexidades, né? Não estou fazendo uma comparação assim, só dizendo assim, a ordem de grandeza, né? Que o investimento em corrente contínua é muito alto, né? É sempre na ordem de muitos bilhões, né? Para colocar em operação ela de corrente contínua. Aqui eu trouxe informação, né, sobre quem é a State Grid, né? Que foi vencedora desse leilão, mas que é uma empresa, né? A maior empresa de energia do mundo que já opera no Brasil há muitos anos já, né? Tem um slide do site deles aqui, né, mostrando onde eles já operam, né, em muitos projetos de transmissão, também alguns projetos próprios, né, outros projetos que eles atuam como participantes, né, e desde 2008 eles é uma empresa multinacional, né, opera em diversos países do mundo também, é a maior empresa de energia, né, quantidade de clientes, de tudo, né, e eles têm uma expectativa que essa notícia aqui é logicamente, falando só notícias e expectativas, né? Não é uma afirmação de que vai acontecer ou não, mas a expectativa aí de investimento que eles citaram aí na assinatura do contrato, né? Investir 200 bilhões no Brasil, né? No setor de energia, né? Então são números ali bem significativos, né? Na China, lá, a State Grid, ela opera quase todo o setor elétrico chinês, tá? Ela opera 80% praticamente do setor elétrico chinês, né? Ela só não opera o sul da China, que é operado pela CSG, que é a China Southern Grid, mas o restante da China é tudo operado nos seus diversos níveis, né, pela State Grid, né. Só no Brasil ela tem 24 concessionárias, aqui já 24 projetos, né, que ela atua no Brasil, então é bem significativo aqui. E quais as perspectivas futuras, né? A EPE tem a perspectiva de mais um elo de corrente contínua, que vai interligar aqui, ainda sem o projeto não foi concluído, e evidentemente também não a licitação, né? Seria esse aqui que está destacado em vermelho. Então, um zoom aqui, esse aqui é de um estudo da EPE, né, para a expansão da transmissão, tá? Todos esses estão com a referência, acho que é a referência que está do lado direito. Então, com as referências aí para vocês acessarem, tá? Então, é um segundo corredor expresso aqui,
para interligar, né, toda essa geração do Nordeste, né, aqui na região, a localização deve ser ali próxima do Rio Grande do Norte, entre o Ceará, e trazer também para o Sudeste, né, escoar essa geração também para o Sudeste, né, onde é, evidentemente, o maior centro de carga do Brasil. Né. Aí eu destaquei essa notícia aqui porque a EPE tem uma expectativa de utilizar a tecnologia HVDC VSC nesse projeto, tá? Até também teve alguns estudos iniciais para esse projeto de Graçaranha e Silvânia com a tecnologia VSC, mas esse aqui já está assim, caminhando bem para essa ideia, né? Foram feitas aí algumas verificações, tomada de subsídio, questões com fabricantes, né? Aqui embaixo vocês têm as referências aqui, né, para verem esses projetos, né, que estão previstos futuros aí, né, consultados aí do site da EPR. Fechando aqui, onde é que essas informações, né, onde é fácil consultar essas informações, né, de planejamento e da operação, né? Então, informações de planejamento, vocês conseguem, né, no site da EPS, planejamentos futuros, né, tem uma série de diversas publicações que estão listadas aqui, né, que a EPE realiza, né, então, com muitos estudos da expansão, né, não só de energia elétrica, né, que a empresa de pesquisa energética atua em diversos ramos, né, ligados à energia, e no site da ANEEL também, eu coloquei aqui o link específico que vocês pegam esses editais, né, tem aqui toda a parte que é para um site específico para o empreendedor, né, onde você consegue verificar aqui os diversos editais e diversos detalhes, né, para quem tiver interesse no assunto. E também no site do Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, do ONS, né, vocês conseguem consultar dados interessantes, né, tanto dados em tempo, dados atuais, né, do que está acontecendo no momento, de forma online, né, nessa página do balanço de energia, vocês conseguem ver ali quanto o Brasil, por exemplo, quanto determinadas áreas está gerando, quanto está sendo transmitido de uma região para outra, de forma resumida, se o Brasil está comprando ou vendendo energia naquele momento, e vocês conseguem também dados detalhados através do IPDO, né? O IPDO é o Informativo Preliminar Diário da Operação, que traz os dados do dia anterior, né? Então, ali traz com muito detalhe tudo o que aconteceu na operação do Sistema Elétrico Brasileiro relativo ao dia anterior, né? Além de mapas, diagramas específicos do setor elétrico, né? Tem bastante informações também, então esses 3 sites são interessantes aí, além das referências que eu citei, da bibliografia, né, para quem quiser explorar, tá? Concluindo aqui, a transmissão em HVDC ela é popular em todo mundo, então isso é um fato, né? Ela permite maior potência transmitida através de longas distâncias, então esse é o grande ganho, né? Uma melhor estabilidade da rede, né? Diferente de transmitir grande potência em grandes distâncias se fosse corrente alternada, e é uma tecnologia robusta e altamente testada, né? Eu queria concluir com esses 3 tópicos aqui. Eu coloquei só mais 4 slides se a gente não avançasse muito no tempo, como tinha previsto até 8h30, então vou passar rapidamente esses 4 slides, só onde eu mostrei aqui uma vista aérea aqui da subestação de Foz do Iguaçu, né, onde a gente tem aqui onde estão os tiristores, né, nessa parte aqui, então aqui chega o AC, e aqui a gente tem a saída em corrente contínua indo para São Paulo, né. Esse lado aqui é onde chega os 50 Hz, aqui é onde chega os 60 Hz, e os 60 Hz é transmitido para São Paulo através de uma tensão de 765 kV, só que em corrente alternada, né? Aqui em corrente contínua. Aqui é a subestação do coletor Porto Velho, de forma semelhante também, a gente tem a chegada aqui nessa área aqui do AC, né, das usinas de Giral e Santo Antônio, e aqui as saídas em DC, que vão para São Paulo, da subestação de Araraquara, e aqui onde estão os retificadores, né, do polo 1, polo 2, 3 e 4, não necessariamente nessa ordem aqui. Mas eu acho que, na verdade, acho que a ordem é essa aqui, polo 1, polo 2, 3 e 4, nessa subestação, tá? Além de uma outra parte aqui em 230 kV, onde tem os conversores back-to-back aqui, ligando o 500 kV, que o 500 kV tá nesse setor aqui, com o 230 kV aqui, que vai para Rondônia. E a subestação de Xingu aqui no Pará, que também de forma semelhante, recebe a geração de Belo Monte, né? Então aqui a gente tem o setor de 500 kV, e aqui as saídas, só porque as saídas que são para o sudeste, né, tá para cima aqui, mas só a foto aqui que ficou, quando eu girei ela no Google Maps, ela ficou invertida aqui, né? Mas aqui a gente tem a saída DC, né? O pátio 500 kV, onde recebe a geração da usina de Belo Monte. Então.
E o nosso último slide, esse é o último mesmo, só trouxe um último slide aqui de uma visita que foi feita numa missão da China em maio de 2016, em que eu fui participante, entre outras coisas que foram visitadas, né, a gente visitou aqui a primeira estação conversora a operar, né, na tensão de 800 kV no mundo, né. Era nesse elo de corrente contínua aqui que vem de Yunnan para Guangdong, é um elo aí não tão extenso quanto no Brasil, né, tem outros muito mais extensos lá, mas foi comissionado ali entre 2009 o primeiro bipolo, e em 2010 o primeiro polo e o segundo polo em 2010, né, fica aqui na província de Guangdong, e como eu tinha citado lá sobre a State Grid, né, essa aqui é de propriedade da CSG, porque a State Grid, que é a maior do mundo, ela opera toda essa região da China, e a CSG, que era a desse elo de corrente contínua, ela opera a parte sul da China, que tem essa diferença aqui. Então, com isso, a gente encerra essa apresentação, e eu fico disponível aí, Matheus, para perguntas, né? Também, se alguém quiser inserir a pergunta através do chat, né? E ser respondida depois, né? Devido até o tempo, né? A gente chegou na 1h30 aí, tá? Com a vontade. Perfeito, Jefferson. Muito obrigado pela aula aí, né? Foi mais que um webinar, foi uma aula sobre HVDC. Aí sim, a gente tem algumas perguntas aqui no chat, né? Que o pessoal registrou. Vamos seguir a ordem aqui, né? Se alguém quiser abrir o microfone para fazer perguntas também, pode ficar à vontade, mas vamos seguir a ordem que o pessoal colocou aqui, né? A primeira pergunta foi feita por Fernando Luiz Marcelo Antunes. Ele perguntou qual o tamanho aproximado de uma estação conversora. Certo. Em tamanhos aproximados, eu até tinha colocado isso no slide, depois retirei, né? Por causa um slide do fabricante, mas mostrava ali na ordem de a estação toda, né, com todos os equipamentos, né, 200 e pouco por 200 e poucos metros ali. Acho que tinha um exemplo de 230 por 200 e alguma coisa metros ali. Isso na conversão CSC, né? Se fosse o mesmo projeto, ele reduz ali em torno de 40% do tamanho da estação conversora, segundo o fabricante, isso aí, né? Era uma informação da ABB, né? Não é bem a minha área de, de construção de projeto, né? Mas a informação que eu vi no slide da ABB. Beleza. Jeff Chaves, ele perguntou aqui como uma linha HVDC se comporta em paralelo com uma linha com corrente alternada. Essa configuração existe no Brasil e como é o processo de operação nesse caso? Uhum. Ela existe, essa configuração no Brasil, né? Os projetos lá, Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio, né? Que trazem a potência lá da usina de Belo Monte, em corrente contínua, elas estão em paralelo com a interligação norte-sudeste, que é feita em corrente alternada, em 3 circuitos, né? Em corrente alternada. Então, ela está em paralelo com essa interligação alternada, né? Então, esse é um exemplo aí dessa configuração, né? E aí, como ela é operada, né? Existem diversos esquemas para que, evidentemente, se eu coloquei 2 bipolos de 4.000 megawatts cada um, é porque a rede AC não suporta, né? Senão eu não teria construído os bipolos. Então, essa potência dos bipolos, se eles desligassem um ou dois, né, que seria muito mais grave, ela não pode passar toda para o AC, né? Então, existem diversos esquemas que monitoram, então, cortam a geração de Belo Monte, em caso de saída dos bipolos, ou saída da rede AC, se houver folga nos bipolos, né, como eletrônica de potência é uma coisa muito rápida, né, ele eleva rapidamente a potência do bipolo para que ela não seja escoada pela rede AC, né. Do mesmo modo, também, se houver perda de geração da usina de Belo Monte, ele faz uma redução muito rápida do bipolo, né, para que não haja uma inversão do fluxo na rede AC. Então, existe uma série de esquemas automáticos para suprir essa operação em paralelo de uma rede AC com a rede DC. Perfeito. E Iago Ribeiro, da Rocha, ele fez uma pergunta aqui, né? Como o ANS, em conjunto com a State Grid, evita o fenômeno do loop flow? Eles fazem uso do sistema de controle ADC, né? Que é Angle Difference Control, ou algum tipo de controle. Já tiveram casos em que o bipolo Xingu operava por pouco tempo com isso acontecendo?
Não sei exatamente o que você está definindo, Iago, como loop flow, né? Do conhecimento aí da teoria, né? O loop flow aconteceria quando você tem redes ali, né? CA e CC em conjunto. Né? Na verdade, o loop flow pode até acontecer numa rede CA, né? Você tem ali o fluxo indo por um canto, voltando por outro, né? Ali circulando, não necessariamente da forma desejada, né? E o DC ele é utilizado também para isso, né? Em alguns pontos, né? Forçar o fluxo que ele vá por aqui, né? Em detrimento de outros caminhos ali na rede CC, né? Então, existem documentos normativos, principalmente, né, para que a gente sempre nunca vai operar, nunca não, mas não é desejável operar, por exemplo, eu estou transmitindo tanto eu tenho uma rede DC em paralelo com o CA, né? Então, se eu começar a transmitir muito DC ali, vindo da Xingu para Estreito, de Xingu para Terminal Rio, né? Mais do que o que você está gerando lá em cima, por Belo Monte, usina Tucuruí e outras, né, no norte do país, eu posso estar até trazendo potência pela rede CA para enviar descendo pela rede, descendo, porque a gente está falando dos bipolos norte e sudeste, né? Então, se a gente voltar aqui no slide, né, para responder essa pergunta aqui, vou colocar aqui a parte do slide para ficar claro. Vou dar aqui rapidamente, pessoal. Então, a interligação em corrente alternada aqui, ela está paralela aqui, né? A usina de Belo Monte, ela está aqui em cima, né? E as outras linhas de corrente alternada estão aqui, né? Em paralelo, né? Então, se eu transmitir pelo DC, né, muito mais do que eu estou gerando aqui, eu posso ter um fenômeno de que agora eu comece a pegar a potência do CA aqui, né? De outras usinas, né? Sejam ela do Sudeste, seja ela do Nordeste, né? Então, isso não é desejável, né? Então, esse é feito um controle, né? Existem limites para transmissão, né? O limite de transmissão dos bipolos, ele depende do quanto está sendo transmitido pelo CA, o quanto que eu tenho de geração. Existem diversos normas, né, de operação para que a operação seja da melhor forma possível, né? E aí você consegue controlar, né, esses fluxos, né? Porque o DC, né? Você diz o quanto que quer passar ali, né? Então, se você não quer o fluxo aqui invertido, né? Basta que eu reduza o fluxo no DC, né, que vai sobrar mais fluxo aqui para vir pela rede CA, né, e aí eu evitaria, né, esse fenômeno aqui do loop flow, né, que seria, para o caso aqui, seria um loop flow, né, descendo pelo DC, esse exemplo que eu estou dando, né, subindo aqui pela rede CA, né, como você citou State Grid, eu acredito que você está falando bem exatamente desse ponto. Pô, perfeito, né? Ele respondeu aqui que era exatamente isso, né? Você acertou Beleza. aí na, na dúvida dele. Alguém, né, deseja abrir o microfone aí para fazer uma pergunta? Se quiser, pode ficar à vontade, tá? Se a gente não tiver, acho que eu vou fazer uma pergunta aqui também. Que eu tinha só questão de dúvida, né? Se existe, Jefferson, algum monopólio operando aqui no Brasil, né? E no caso, né, se tiver o desarme apenas um polo do bipolo, né, como é que o sistema ele se Certo. mantém, né, e como é o processo de recomposição também. Uhum. Certo, eu vou voltar aqui naquela parte que falava das configurações, fica mais fácil da gente conversar sobre esse ponto. A maioria das configurações aqui, né, são configurações, não, todas elas são configurações bipolares, né? Tanto a configuração do de Itaipu, a configuração dos bipolos do Madeira e a configuração dos bipolos que saem de Xingu, né, da geração de Belo Monte, né? Elas são configurações bipolar e de dois bipolos em operação, né? Então, esses bipolos ali operam em paralelo, né? O desejável, né? O desejável, assim, o mais comum é operarem de forma equilibrada, né? Até por isso eu tô trabalhando ali com melhor performance, né? Existem diversos critérios de performance, exceto pelos bipolos que são de Xingu para Terminal Rio e Estreito, porque eu estou mandando para, embora o ponto de partida seja o mesmo, estou indo para locais diferentes da rede, né? Então o que acontece nos eventos que você citou, né? Vamos ignorar aqui o que está desenhado, vamos supor que os quatro estão em operação aqui. Se eu tenho uma perda de um polo, apenas um polo, né?
o que é feito é que o outro polo, ele ficaria operando sozinho com o retorno pela Terra, né? Você tem uma perda de um polo. Porém, como a gente trabalha com bipolos em paralelo, né? Para todos essas três grandes projetos que a gente tem aqui no Brasil, então a perda de um polo, existem esquemas, né, automáticos, né, e gerenciadores, né, dessa potência que está sendo transmitida, gerenciadores da geração que está vindo aqui dos retificadores, que redistribuem essa potência não só para o polo remanescente, como também para os outros polos. Então, essa potência ela é passada para os outros polos, né? Todos esses equipamentos, esses três que a gente tem no Brasil, eles têm capacidade de operar em sobrecarga, uma sobrecarga bem significativa por alguns segundos e uma sobrecarga um pouco menor, ali da ordem aí depende de cada projeto, né? Mas são sobrecargas ali da ordem de 20%, um pouco menos, um pouco mais, por alguns minutos, né? Então, a perda de um único polo não é significativa porque ela é redistribuída para os outros como sobrecarga, né? E aí, assim, o ONS vai conseguir ali reduzir retirar a sobrecarga, né, de forma coordenada, substituir ali por outra geração, se for o caso, né? Então, tem um tempo ali para essa operação. Já se for uma perda de um bipolo, que é uma perda mais significativa, também toda a potência vai ser transferida para o outro bipolo, porém, toda não, a potência vai ser transmitida para o outro bipolo, a depender se eles estiverem em potência máxima, não vai ser toda a potência, né? Se tiver em potência ali, não tiver na máxima, aí pode até ser toda a potência transmitida, e sempre também quando você transfere potência para o outro bipolo, podem ter restrições até em relação ao que são analisadas, né, em relação ao sistema receptor, né? Para o caso de Xingu Estreito, Xingu Terminal Rio, que eles vão para pontos diferentes, né? Então, essa recepção eu não estou somente jogando para outro bipolo da mesma subestação, né? É um pouco mais complexo esses esquemas do Xingu Estreito, Xingu Terminal Rio, em função também dos sistemas receptores, né? Mas, então, tem diversas configurações, né? Podendo operar, transferir, né? Somente para um polo, para todos os polos, depois aquela sobrecarga é coordenada à redução, se não reduzir automaticamente, eu estava até apontando aqui, mas eu não estava com o apontador laser, né? Aí às vezes dificulta. Mas se você não conseguir transferir tudo para aqui para o outro bipolo, né? Você transfere uma parte e aí outra tem esquemas que coordenam o corte da geração, né? Curiosamente, nos nossos três elos de corrente contínua, todos eles estão ligados a grandes usinas, né? Então, está ligado a Itaipu, usinas do Rio Madeira e a usina de Belo Monte, né? Então, se eu não tenho capacidade, redução da transmissão e corte da geração. Então, assim, existem muitos esquemas de segurança e procedimentos normativos para essa operação desses bipolos, né? Que é bastante complexo. Perfeito, Jefferson, obrigado. Jefferson fez mais uma pergunta aqui. Das linhas atuais, são principalmente LCC ou é o VSC? E qual a tendência dos projetos HVDC? Certo. Boa pergunta também, né? Eu tinha citado essa questão dos projetos, né? Todos os projetos no Brasil hoje, eles são projetos LCC, tá? Os atuais, né? O projeto que está em construção também, assim que acabou de ser assinado o contrato de concessão, ele também é um projeto, um projeto que tenha no Brasil, mas eu estou falando de expectativa, tá? Então, essa informação, ela é só uma expectativa em função de que a AEPE está estudando esse tema, né? Mas não existe nenhum documento hoje da empresa de pesquisa energética, tá? Para deixar bem claro, que diga que esse projeto ele é do tipo, vai ser do tipo VSC ou do tipo LCC, né? Tem uma questão do tipo, os projetos de VSC, né? Se vocês pesquisarem aí nas referências de VSC que eu coloquei, ele não tem nenhuma aplicação hoje VSC no mundo em tão grande distâncias do que a gente tem no Brasil, tá? Então, mas assim, são projetos que estão sendo estudados, né? E os fabricantes aí disponíveis, né? Então, pode ser que a gente tenha aí o primeiro projeto VSC com uma distância, a maior distância do mundo, se for o caso, né? Mas existem
algumas ainda variáveis que estão sendo estudadas aí em relação a essa distância, principalmente por causa de eliminação de falhas nas linhas aéreas, né, que é o caso aqui no Brasil, né, que essa distância significativa seria em linhas aéreas, tá? Perfeito, Jefferson. Acho que a gente não tem mais perguntas aqui no chat. Certo, Matheus. Aí só destacar também uma coisa que eu não falei no início, né? Mas essa apresentação e às vezes algum comentário que fiz, né, está representando a minha opinião, evidentemente, né? Não da empresa que eu trabalho, né? Por exemplo, quando você fala de uma expectativa, né? Estou falando uma opinião minha, logicamente baseada em alguns fatos, né? Você está vendo aí alguns relatórios, informações divulgadas, seja pela EPE, né? E tudo que eu coletei aqui, né? Todas as informações, elas estão, eu tive esse cuidado, né? Todos os slides eles estão com a referência de onde veio a informação, né? Então depois aí quando o Matheus divulgar a apresentação para vocês, né? Facilita aí a consulta, né? E até a pesquisa e o estudo sobre esse assunto. Destacar esse ponto. Foi bem pontuado, Jefferson. Então, acho que não temos mais perguntas, né? Novamente, quero agradecer a Jefferson pela disponibilidade, por dar essa aula para a gente aqui, né? Sobre esse tema tão importante, mas que a gente acaba tendo um pouco de escassez de informação. Então, tem uma pessoa que trabalha na área, que é pesquisadora da área, muito importante. E, novamente, eu expresso a minha felicidade de ter você aqui, Jefferson, de ter todos vocês aqui também participando desse momento, tá? Então, só reforçar, né? Lembre de preencher a lista de presença, tá? Em breve a gente vai postar essa gravação aqui no nosso canal do YouTube, vamos enviar certificado de participação emitido pela PES Nordeste para vocês, tá? Então, acho que a gente pode aproveitar essa oportunidade aqui, que temos 30 pessoas aqui na sala, para fazer aquela foto, aquele mosaico que eu Eu falei paro de compartilhar, né, no começo. Matheus? Não, acho que não precisa, não. Eu só faço tirar, não pinar a apresentação. Tanto faz. Então, quem puder, né, abrir a câmera aí para a gente fazer uma foto legal aqui para a gente postar nas redes, né? Vou botar mais um tempinho para vocês abrirem as câmeras. Tiago, Átila. Tirar um print aqui. Acho que ninguém vai mais abrir a câmera. Se alguém mais abrir a câmera, senão posso. É a última versão do print. Então, é isso, gente. Então, novamente, Jefferson, muito obrigado. Se você quiser Obrigado também fazer pelo alguma convite. consideração aí final, pode ficar à Não, vontade. queria agradecer pelo convite, né, da PES, né, e que também, né, externar, né, como eu conversei com você, né, a gente tem excelentes profissionais no ONS também que podem discorrer, né, de diversos assuntos, né, somente sobre a operação do sistema, né, tem até alguns colegas da operação do sistema aqui que estão acompanhando aqui, prestigiando a apresentação, eu agradeço também. Então, posso te passar aí alguns contatos, né, de pessoas que podem fazer também excelentes apresentações sobre muitos temas, né, que são bem importantes e que a gente acaba não vendo principalmente na graduação, né, não vê é, determinados assuntos, né, tão específicos, tão técnicos, né. Então é excelente essa divulgação que está sendo feita. Né? E aí, obrigado pelo convite mais uma vez. Perfeito. Eu vou pegar esses contatos, né? As que estiverem aqui, já sintam-se convidados, né, para participar das próximas edições desse webinar da PES. Tá? Então, gente, acho que a gente pode encerrar por aqui.
Se ninguém tiver mais nenhuma consideração, boa noite a todos, grande abraço e a gente se vê no próximo webinar da PES. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite, gente. Um abraço. Boa noite, parabéns, Jefferson. Obrigado.